Queridos, que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Tem uma palavra de Deus para você. É um acontecimento que vai acontecer, as pessoas crendo ou não, mas a Bíblia diz que vai acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: Bem-aventurado é aqueles que ouvem, os que lê e que guardam as palavras da profecia deste livro. É importante, e ele diz assim ainda: porque está próximo a vinda do Senhor. Nós temos visto muitos acontecimentos, catástrofes, terremotos, maremotos, fome. Nós temos visto a multiplicação da iniquidade, e nós temos visto muitas coisas acontecendo que a Bíblia já vem falando isso há muito tempo, mas nesses últimos tempos isso tem intensificado ainda mais, e nós devemos ficar atentos para as profecias que estão registradas nesse livro, porque elas estão se cumprindo. E é importante que no capítulo 14, versículo 13, ele diz também: bem-aventurados. É uma série de bem-aventurança que tem no livro do Apocalipse, como também no capítulo 16, no versículo 15. Eis que venho como ladrão. Ele está dizendo que se o dono da casa, próprio Jesus registra isso em Mateus, se o dono da casa soubesse que hora o ladrão viria, ele se prevenia. Ficaria esperando o ladrão vir arrombar a sua casa ou entrar para furtar alguma coisa. Mas como o dono não sabe, o que ele tem que fazer é se prevenir. Então o Senhor diz que a vinda dele será como ladrão. Por que ele diz isso? Quando muitos não estarão esperando, ele virá e levará a sua igreja. Verso 19 e o verso 9, ele diz: bem-aventurados é aqueles que bem-aventurado é aquele que vem às bodas do Cordeiro. Está falando que a igreja do Senhor Jesus, ela estará com ele nas bodas do Cordeiro. Nós estaremos ali com o nosso Senhor Jesus. É importante que eu anotei aqui 7 pontos preponderantes. O primeiro, o propósito das damas é encontrar-se com o noivo. Nós vemos isso em Mateus 25, parábola das 10 virgens. Nós vemos ali que o maior propósito da noiva, das damas, é encontrar-se com o noivo para festejar, para celebrar, para comemorar. Nós vemos ali que estava acontecendo uma grande festa. E outra coisa importante, Paulo em 1 Coríntios 2, 9, ele diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles a quem Ele o ama. É importante que muitas coisas que os olhos não viram e os ouvidos não viram, são os mistérios de Deus que naquele dia serão revelados aos seus filhos. João 14, de 1 a 8 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. Se eu vou preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Amós capítulo 4, verso 12, ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Por que eu estou citando todas essas referências? São referências que apontam que a proposta e o propósito de Deus ele vai se cumprindo. A sua vinda ele vai se cumprir, sim. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, cada um é responsável pelos seus atos, cada pessoa é responsável pela sua vida, e cada pessoa individualmente ela vai prestar conta da sua vida a Deus. Está em Romanos capítulo 14, verso 12. Estou dando as referências para você não se enganar. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não falo com fulano, não falo com ciclano, eu não vou com a cara de fulano, eu não falo com ele. A Bíblia diz: olha, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma decisão que nós temos que tomar na nossa vida, de nós seguirmos a paz com todos. João capítulo 15, versículo 16 diz: não foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Então não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu. Meu querido, no propósito
propósito de Deus para que Ele possa agir de forma maravilhosa. Como Ele disse, não foi vós quem me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. O segundo ponto fala do propósito. As noivas, elas levavam nas mãos flores e lâmpadas. E é importante que 5 delas prudentes, elas levavam um azeite de reservas nas suas botijas. Elas tinham um azeite de reserva, podia acontecer algum imprevisto. Isso se fala de alguém que trabalha com prevenção. Pessoa que é prevenido, ela sempre vai estar nessa expectativa. Caso aconteça alguma coisa, elas estão prevenidas. E foi isso que 5 daquelas jovens fizeram, levaram o azeite de reserva. Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a proposta de Deus aqui não é para aqueles que clamam Senhor, Senhor. A grande diferença está naqueles que faz a vontade do Pai. Entre aqueles que chamam Senhor e aqueles que faz a vontade há um distanciamento muito grande. Então nós devemos estar aqui basilado na primeira parte. Aquele que faz, na segunda parte, melhor dizendo, aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Esse é o propósito do Senhor. E Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você que está me ouvindo, que está atentando para aquilo que está sendo falado, é a palavra de Deus sendo explanada para que você tenha melhor compreensão do que a palavra de Deus está falando. Estamos falando de os bem-aventurados, e os bem-aventurados, eles têm propósito, eles são determinados, eles são escolhidos realmente por Deus. E aqui estou falando de alguns pontos para que você possa entender aonde você se encaixa nesse propósito de Deus. É por isso que Mateus aqui está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, é importante nós prestar bastante atenção para esse ponto, porque quando você decide buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: cuide do meu reino, que eu cuido de você. Se você prioriza em primeiro lugar as minhas coisas, pode deixar que as demais coisas na sua vida eu vou cuidar, eu vou acrescentar, eu vou te dar, eu vou zelar, eu vou cuidar de você, assim como você tem cuidado, tem dado prioridade, você tem dado exclusividade para as minhas coisas. Porque aqui buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é simplesmente, ele não está falando que você deve taxar um ponto. Número 1, buscar em primeiro lugar, e as outras posições? Não. Quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando assim: olha, na tua vida eu quero exclusividade. Se você é exclusividade minha, eu vou cuidar de você, não se preocupe. Eu vou abrir as portas, eu vou te dar bênção, você vai crescer. Eu sou Deus da provisão, eu sou Deus que te guardo, eu sou Deus zeloso, eu vou cuidar dos teus negócios, das tuas finanças, da tua família. É Deus dizer assim: cuide do meu reino que eu cuido de você. É recíproco isso, isso é maravilhoso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz assim: essa é a vontade de Deus, que obtenha da prostituição e vá para a santificação. Deus, ele quer que você abra mão de tudo aquilo que tem de afastar-se da presença dele. Se você se obtém destas coisas carnais que afastam você de Deus, ele diz assim: eu vou cuidar de você. Porque se você busca a santificação, essa é a minha vontade, que vocês sejam separados e escolhidos para fazer a vontade do Senhor. A terceira parte aqui fala posicional. Você tem que se posicionar. 1 Pedro 1,15: sede santos porque eu sou santo. Então é uma promessa progressiva. Eu prossigo para o alvo absoluta. Ou seja, posicione-se, seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Santo aqui, querido, é ser